O vídeo de hoje vai se tratar sobre o James Franco. Essas 3 mulheres acusaram ele de ter abusado intimamente delas. Bem, elas dão a entrevista ali e falam que houve um abuso de poder porque ele era professor e elas eram alunas. A outra porque trabalhava para ele. Ele aparentemente se aproveitava de ter esse poder e abusava elas. Mas deixando claro que ele não estrupou. Elas falam que ele usou de poder para ter relações íntimas com elas. Tirem vocês as suas próprias conclusões e, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Meu canal está sendo verificado, eu preciso muito da ajuda de vocês. E para você que já é inscrito, muito, muito obrigado. Valeu! E continue no vídeo porque eu não dublei só elas falando, não. Também dublei o James Franco no final, falando sobre o assunto. Muito obrigada. Essas 3 mulheres acusaram James Franco de abuso sexual. Elas estão falando hoje exclusivamente no Mortag. Ele é um bom ator. Ele vai interpretar. E se ele agir como se não tivesse nada a esconder, ele realmente acredita que as pessoas vão acreditar nele. Taina, Pele e Sarah estão acusando James Franco de comportamento inadequado. Agora elas estão aqui pela primeira vez no Inside Editor. Ele é uma grande estrela, definitivamente. Eu fui apaixonada por ele. A Violeta namorou James Franco em 2016 e depois que ele ganhou o Globo de Ouro, ela o alfinetou. Do Franco, eu estava tão chateada com sua hipocrisia. Nem o mundo sabe a verdade. Violeta acusou Franco de forçá-la a fazer um ato sexual no carro dela. Olhando para trás, você sente como se não pudesse dizer não. Eu poderia ter dito não, mas por causa da dinâmica de poder, essa situação era tão surreal. Eu queria que ele gostasse de mim. Ele definitivamente tem 2 personalidades. E isso não significa que ele não tenha um grande lado doce, mas quando ele tem, o seu lado sombrio é bem diferente. Tatiana foi assistente pessoal do Franco em 2011 a 2013. Ela diz que também teve um relacionamento romântico com ele. Até 2016. Ela compartilhou o texto de mensagem que ele usava linguagem abusiva e perguntava se ela era... A impressão é que ele me dava uma indústria, ele usava a indústria para me dissuadir. Eu pensei que era mais assustador, eu estava apavorada. A carreira de Sarah era uma aluna de atuação do Franco. Ela disse que concordou em aparecer no filme do Franco e ficou surpresa, pois ela estava ouvindo nas cenas bônus uma orgia. Era muita cena de S e todos, a maioria não queria fazer aquilo e foi artisticamente justificado. O Franco recentemente falou sobre as acusações no programa do Stephen Colbert. Se houver uma restrição a ser feita, eu farei. Isso eu fiz. Errado, eu vou consertar, eu tenho que fazer isso. As mulheres dizem que suas palavras soaram vazias. Eu não me importo com nada disso, eu só estou mais enjoada a propósito. Ele está mentindo. Sobre o fim de semana, a atriz Scarlett Johansson de Franco disse sobre Franco: as pessoas têm que parar de usar suas posições para tirar vantagens de outras pessoas que não têm o mesmo poder que elas. Ela é a melhor, amamos ela. É a única pessoa que realmente nos apoiou publicamente e nos entendeu. Tell me a little bit more about that. Well, in 2018, Então, por que você quis sentar aqui hoje e me contar um pouco mais sobre as histórias de AB? Bem, em 2018 houve algumas reclamações sobre meu comportamento em um artigo sobre mim. Naquele momento eu pensei que ficaria quieto, fazendo uma pausa. Parecia ser o momento certo para não dizer nada. Havia pessoas que estavam chateadas comigo e eu precisava ouvir.
natural human instinct Há is to um just make it escritor stop. You just want to Damon, get out in front of it ele and diz que whatever you have to do, quando algo apologize, assim get it done. acontece, o But instinto humano natural é what that apenas doesn't fazer do parar. is allow you to Você só do quer sair na the work frente to disso e quer que tudo and to pare. look at Então você what tem que pedir was desculpas. E underneath, foi o que like eu whatever fiz. you did, even if it was a gaffe or you Eu me said something wrong or whatever, permiti there's probably continuar an no meu iceberg trabalho e underneath olhar para o que estava that por of baixo, behavior, of patterning, of just being o que eu blind tinha to feito, e eu pedi yourself desculpas, that isn't porque gonna just provavelmente há um be iceberg solved por baixo overnight. do So comportamento padrão de apenas ser cego I've just para been doing a si lot of mesmo, work, and I e que guess não I'm vai pretty ser confident resolvido saying like durante a noite 4 do dia. years, Então you know, eu and I was in estou recovery fazendo before, muito you know, trabalho for substance abuse. comigo And mesmo. Eu acho que eu estou there were some bastante issues that I confiante had to dizendo deal with that como were also fossem related 4 to anos, e addiction. você And sabe, so eu estava em really used recuperação my sobre o abuso recovery de background to substâncias kind of químicas start e examining this havia and problemas os changing quais eu tinha who I que was. lidar e redirecionar. O vício não é fácil, então eu realmente usei o meu histórico de recuperação para começar a examinar e mudar o que eu era. A coisa mais estúpida que fiz, uma das coisas mais estúpidas que eu fiz foi na escola. Foi chamar uma menina das... Vou voltar, corta. A coisa mais estúpida que eu fiz, ou uma das coisas mais estúpidas que eu fiz na escola, foi chamar uma das minhas aulas de masterclass em cenas de sexo. Não era sobre cenas de sexo. Eu não estava ensinando as pessoas a fazer isso. Eram cenas íntimas, ou qualquer coisa dessa natureza. Era um título provocativo, você sabe. Há um programa que foi apenas chamado de Cadeiras sobre Academia. E nele, como a professora legal, que todo mundo quer ter na aula, uma aula chamada de algo como sexo. E literalmente americana, mas era provocativo, legal, como se estivessem lendo Melvin. Sabe, a aula, e basicamente eu estava fazendo o que deveria ser chamado, você sabe, romance contemporâneo. Assim era a aula. E elas fizeram essa cena sobre seus romances e o que elas passam quando eram jovens, conhecer as pessoas, aplicativos de namoro, separação. Você sabe, apenas um encontro ruim, o que era que isso estava sendo feito naquela aula. E não eram cenas. Quando o processo foi aberto, os advogados do queixoso disseram que isso era uma avaliação delas. O que aconteceu é que elas estavam procurando criar um pipeline com James Franco. Estavam criando mulheres jovens que seriam submetidas à exploração sexual pelo profissional James Franco. Em nome da educação, que obviamente é muito diferente do que você acabou de me dizer. Mas por que alguém teria pelo menos essa percepção de você? Olha, eu admito que dormi com alunas, eu não dormi com ninguém naquela aula em particular. Mas ao longo do meu ensino eu dormi com alunas e isso foi errado. Mas, como eu disse, não foi por isso que eu comecei a escola. Eu não fui a pessoa que selecionou as pessoas para estarem na classe. Não foi um plano de mestre da minha parte, mas, sim, houve certos casos em que, você sabe, eu estava em uma coisa consensual com um aluno. Eu acho que algumas pessoas ouviram que você pode não ter um equilíbrio de poder entre professor e aluno. É o James Franco como um professor, um ator, produtor poderoso, muito famoso. E o estudante é como se fosse sem poder, é um desequilíbrio. Como você se sente sobre isso? Eu suponho que, na época, meu pensamento era, é consensual, ok? Claro que eu sabia que, você sabe, eu estou falando
para falar com com as outras pessoas, outros professores. Sim, provavelmente não é uma coisa legal. Na época eu não estava lúcido, como eu te disse, eu acho que se resume aos meus critérios. Era tipo consensual, eu achava que era legal. Somos todos adultos, então não tinha nenhum problema.